Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Neto e hoje a gente vai conversar sobre média aritmética, muito conhecida também só pela sigla MA. Para entendermos bem, vamos começar com alguns exemplos básicos. Exemplo 1. No exemplo 1, nós temos alguns números, uma sequência de números. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Nosso objetivo, por enquanto, é calcular a média aritmética desses números. Mas o que é a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. Ou seja, MA é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dividido pela quantidade de números, que é 1, 2, 3, 4, 5 sobre 5. Assim, a gente tem 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, dividido por 5. 15 sobre 5. Então, nossa média aritmética é 15 sobre 5, que é 3. Então, MA é igual a 3. Vamos agora para mais um exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, nós temos mais alguns números. Eles são 1, novamente, 2, 3 de novo, e 5. Vamos então calcular a média aritmética desses números. Vamos lá. A gente viu que MA, que é a média aritmética, é a soma dos números 1 mais 2 mais 3 mais 3 mais 5 sobre a quantidade de números. Vale ressaltar que, se um número aparece duas vezes, ele conta duas vezes, não apenas uma. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números sobre 6. Isso vai nos dar 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 3, 7, mais 3, 10, mais 5, 15. 15 sobre 6. Então, a média aritmética do nosso exemplo 2 é 15 sobre 6, que é 2,5. Tá ok? Vamos então agora para mais um exemplo no próximo quadro. Vamos para o nosso exemplo 3. A partir do exemplo 3, nós temos alguns exemplos mais práticos. Exemplo 3. No exemplo 3, nós vamos analisar as notas do Joãozinho na primeira e na segunda etapa do primeiro bimestre da sua escola. Primeira etapa, segunda etapa. No colégio de Joãozinho, a nota de cada etapa é composta por um trabalho e uma prova. Vamos então ver as notas dele. Na primeira etapa, Joãozinho tirou 7,5 no trabalho, uma nota razoável, e 6,5 na prova, ou seja, o Joãozinho não estudou muito, se deu um pouco mal na prova. Mas aí, na segunda etapa, o Joãozinho conseguiu melhor. Ele tirou um 9 no trabalho e um 7 na prova, ou seja, agora ele estudou mesmo. Então, vamos lá. No colégio de Joãozinho, a média do bimestre é composta pela média aritmética das notas de trabalho e de prova. Então, vamos calcular essa média. Vai ser 7,5 mais 9, que são as notas de trabalho, mais as notas das provas, 6,5 mais 7. Tudo isso dividido pela quantidade de notas,
que foram 2 de trabalho, 2 de prova. Então, 2 mais 2, 4 notas. Assim, a média do Joãozinho foi 7,5 mais 9, 16,5. Mais 6,5, 23. Mais 7, 30. 30 sobre 4. Assim, a média do Joãozinho, que é a média aritmética de suas notas, é 30 sobre 4, que é 7,5. Vamos agora para outro exemplo prático. O nosso exemplo 4. Exemplo 4. No exemplo 4, nós temos o caso em que um jornal de uma determinada cidade decidiu calcular a média dos preços do litro da gasolina nos postos dessa cidade, que são 3, que eu vou chamar P1, P2 e P3. No posto P1, o litro da gasolina custa R$ 2,67. É um preço razoável. No posto P2, com certeza eu não abasteceria o meu carro, pois o litro da gasolina estava custando R$ 2,70, mais caro que o posto P1. No posto P3, no entanto, com certeza eu iria, pois a gasolina custa apenas R$ 2,64. Só que o que o jornal quer, na verdade, é a média dos preços do litro da gasolina para publicar. Então, essa média nada mais é do que a média aritmética, MA, do preço do litro da gasolina, que vai ser a soma dos preços, 2,67, mais 2,70, mais 2,64, dividido pela quantidade de postos que foi analisada, que foram 1, 2, 3, sobre 3. Então, essa média vai ser a soma que está no numerador, que dá 8,01, dividido por 3. Ou seja, essa média vai dar 2,67. Isso em reais, claro. Vamos agora no próximo quadro ver um exemplo mais geral de média aritmética. Esse será o nosso exemplo 5. No exemplo 5, nós vamos analisar um conjunto, o conjunto A. O conjunto A é composto pelos seguintes elementos reais, ou seja, são números reais. A1, A2, A3, reticência, até um AN. E nesse problema, nesse exemplo, nós queremos a média aritmética dos elementos do conjunto A. Então, vamos calculá-la. MA nada mais é do que a soma dos elementos do conjunto A, A1, mais A2, mais A3, mais, por aí vai, mais AN, dividido pela quantidade de elementos, que é 1, 2, 3, por aí vai, até N. Então, nós temos N elementos. Então, essa é a forma mais geral da média aritmética. Pegar a soma dos elementos de um determinado conjunto e dividir pela quantidade de elementos. Muito bem, assim nós encerramos a nossa aula. Meu nome é José Neto. Eu espero que vocês tenham feito um ótimo proveito da aula e que vocês não deixem de olhar os exercícios resolvidos, que estão muito bons e vão contribuir muito para o aprendizado de vocês. Até mais e tudo de bom para vocês, galerinha!